Fala galerinha, tudo bem com vocês? A aula de hoje a gente vê algumas propriedades químicas das substâncias e eu vou dividir essa aula em 3 vídeos, tá? Pra gente poder falar de cada propriedade bem, com bastante tranquilidade, tá? Então, a primeira parte dessa aula, a gente vai falar sobre geometria molecular, tá? Vamos lembrar uma coisa, toda vez que os átomos de uma molécula se ligam uns aos outros, existe uma proximidade dentre eles para poder conectar uns aos outros e, obviamente, os elétrons também ficam muito próximos uns dos outros, tá? Então, vai existir uma repulsão natural entre esses elétrons, o que vai fazer com que esses átomos eles ocupem sempre a maior angulação possível, a maior distância possível, tá legal? E essa posição desses átomos dentro da molécula, ela vai ser fixa, ela não vai mudar. Então, o que a gente tem que saber? Que a molécula, se ela tiver pelo menos 3 átomos, 3, 4, 5 átomos, ela vai ter um átomo central, né, que vai ficar no meio de tudo, e os seus átomos ligantes ao redor dele. Tá? Se essa molécula tiver 2 átomos só, eles vão ficar um do ladinho do outro ali numa angulação em linha reta, certo? Que é o mais distante que eles podem ficar um do outro. Então, dependendo da quantidade de átomos dessa molécula, vão ter posições específicas, tá? E aqui o importante é a gente saber o seguinte, que cada átomo ligante ao átomo central e cada par de elétron livre que o átomo central ainda tenha sem fazer ligação química, eles constituem as chamadas nuvens eletrônicas. Nuvem eletrônica aqui a gente vai entender como sendo uma massa, né, uma massa subatômica que contém uma carga elétrica aparente, que vai provocar uma repulsão, obviamente com outra nuvem eletrônica, já que vai ter a mesma carga, o mesmo tipo de carga. Tá legal? Então, a tendência aqui é que essas nuvens se afastem ao máximo. Então, olha aqui nesse esqueminha, por exemplo, a gente tem aqui a molécula de água, H2O, e a molécula de amônia, NH3. Tá? Essas moléculas, elas têm, cada uma delas, 4 nuvens eletrônicas. O H2O, dessas 4 nuvens, 2 são de pares de elétrons livres, que são essas que estão em cima e embaixo, e 2 são com os 2 Hs ligantes. Então, 4 nuvens eletrônicas, 2 com átomos ligantes e 2 com par de elétrons livres. Na amônia NH3, dessas 4 nuvens, 3 são com átomos ligantes e uma só que é com par de elétrons livres. Tá legal? Então, cada constituição dessa corresponde a uma nuvem eletrônica. E pela chamada teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência, essas nuvens vão se afastar na maior distância possível. Distância essa que é representada nas moléculas por uma angulação específica. Tá legal? Então, a geometria molecular de uma substância depende de 2 coisas. Primeiro, de quantos átomos tem nessa molécula, né, ligados uns com os outros, e quantas nuvens eletrônicas tem de átomos ligantes e também de elétrons livres. Tá legal? Só conhecendo isso para definir a geometria molecular de uma substância específica. Tá? Algumas são muito fáceis, né, da gente poder gravar, inclusive são até aquelas que mais são cobradas em vestibular. Então a gente vai aqui ver algumas delas hoje, né? A geometria linear, obviamente pelo nome já diz, forma uma linha reta. Então o ângulo de distância entre um átomo ligante e outro, ele vale 180 graus, um ângulo raso, tá? Como se eu tivesse um átomo ligante numa ponta e o outro átomo ligante na outra ponta, formando então uma linha reta, tá? Isso é muito comum em moléculas que têm 2 átomos apenas, como por exemplo o HCl, né, tem um átomo de hidrogênio e um de cloro, ou o ácido fluorídrico HF, tá? Ou em moléculas com 3 átomos, como é o caso dessa imagem que vocês estão vendo, sendo que o átomo central não vai ter elétrons livres, ou seja, todos os elétrons do átomo central têm que estar ocupados. As 2 únicas nuvens eletrônicas possíveis têm que ser com átomos ligantes. Tá? Se isso acontecer, a geometria ela é linear. Ela pode ser angular em 2 situações.
Tá? Tem até aí duas moléculas para vocês analisarem essas duas moléculas. A de cima, que é a molécula de água, ela tem 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens. As duas em cima são de elétrons livres, são pares de elétrons livres, e duas embaixo de átomos de hidrogênio. Tá? Então são 4 nuvens, numa angulação máxima de 104 graus e meio. Tá? A molécula de baixo tem só 3 nuvens, né? Duas com átomos ligantes ali embaixo e uma nuvem de elétrons livres em cima. Então a angulação máxima, obviamente, vai ser de 120 graus. Tá? Então, nesse caso, para ter uma geometria angular, a molécula ela precisa ter 3 ou 4 nuvens eletrônicas, tá? E ter também pelo menos 1 ou 2 pares de elétrons livres. Se a gente pensar assim, na geometria angular com uma molécula que tem 3 nuvens eletrônicas, que é no caso dessa molécula de baixo, no segundo exemplo. Dessas 3 nuvens, 2 são com ligantes e uma é livre, uma com par de elétrons livres, né? Na molécula de cima, também tem 2 ligantes e tem outras 2 nuvens com elétrons livres, ou seja, para ser uma geometria angular, tem que ter 2 átomos ligantes, tá? E sobrar ou uma nuvem eletrônica de elétrons livres ou 2 nuvens eletrônicas com pares de elétrons livres, beleza? Para ter uma geometria trigonal, o ângulo também é de 120 graus, só que agora as 3 nuvens que existem, não existem mais nuvens do que isso, elas são todas de átomos ligantes. Tá? Então, é o mesmo caso da molécula, da segunda molécula da geometria angular, só que agora aquela nuvem que era de elétrons livres, agora tem um átomo ligante. Se esse for o caso, a geometria ela vai passar a ser chamada de trigonal. Beleza? A geometria piramidal, ela tem 4 nuvens eletrônicas sempre, 4 nuvens, igual a molécula de H2O ali na geometria angular. Só que dessas 4 nuvens, agora o que muda é que somente uma é com elétrons livres. Então são 3 nuvens na base ali com átomos ligantes e somente uma nuvem eletrônica de elétrons livres. Tá? Essa geometria chama-se piramidal. E a geometria tetraédrica também tem 4 nuvens eletrônicas e as 4 nuvens estão ocupadas por átomos ligantes. Tá? Então a gente pode até dividir assim, ó. Moléculas com 2 átomos ligantes. 2 nuvens eletrônicas, aliás, desculpa. Moléculas com 2 nuvens eletrônicas. Vai ser linear. Moléculas com 3 nuvens eletrônicas. Pode ser angular, dessas 3 nuvens, uma for de elétrons livres, ou trigonal, se não tiver elétron livre. E moléculas com 4 nuvens, ela pode ter uma geometria angular, se tiver 2 pares de elétrons livres. Pode ser piramidal, se tiver um par de elétrons livres. Ou pode ser tetraédrica, se tiver todas as nuvens com átomos ligantes, se não houverem elétrons livres. Tá legal? Então, a gente pode separar aqui também pela quantidade de nuvens e quantos ligantes e átomos e pares de elétrons livres existem nessas nuvens. Tá legal? Então, essas aqui são as nuvens, são as geometrias mais comuns. Quer dizer que só existem essas? Óbvio que não. Existem várias outras geometrias diferentes. Dentre essas daqui, eu quero destacar para vocês a octaédrica, que é aquela que está ali no meio, na linha de baixo, tá? Ela também, às vezes, aparece numa questão de vestibular, tá? Mas, assim, dessas especiais, só ela que vai, às vezes, ser cobrada. Que é, basicamente, do átomo central, você tem ali um quadrado ao redor dele em linha reta, um átomo ligante para cima e outro para baixo. Então, são 6 átomos ligantes nessa molécula, beleza? Só que assim, a gente já falou lá atrás, para determinar uma geometria de uma molécula, só sabendo, só conhecendo, na verdade, as ligações químicas que ela faz. E sabendo disso, a gente consegue determinar quantas nuvens são com átomos ligantes e quantas nuvens são com elétrons livres. Beleza? Então, nuvens eletrônicas existem, podem existir várias, que determinam várias geometrias moleculares. Tá?
Só que tem alguns casos especiais, como as chamadas macromoléculas covalentes. Uma macromolécula, ela tem tanto átomo, tanto átomo, tanto átomo junto, que ela foge à regra, ela não adquire uma geometria específica. Eu coloquei para vocês dois casos, do grafite e do diamante. Dois alótropos do carbono, que tem, obviamente, ali dezenas, até mesmo centenas de átomos na sua composição. Então, essas moléculas gigantes, elas não obedecem a nenhuma geometria específica, tá legal? Elas não se encaixam nisso, porque o formato que elas adquirem é tão tridimensional que não dá para criar uma categoria só para elas. Então, elas são as exceções a moléculas que não se enquadram em geometria molecular, em nenhuma geometria específica. Beleza? Por enquanto, aqui geometria é só. A primeira parte da aula está concluída. Aguardem o próximo vídeo que a gente vai continuar nosso assunto. Beleza? Por enquanto, bons estudos. Até a próxima, gente. Um grande beijo para vocês. Valeu!